Mais uma vez, o regulamento absurdo do Paulistão cometendo injustiças, dessa vez com a Ponte Preta, que fez aqui, ó, 22 pontos, sendo a quarta melhor campanha geral do campeonato e não está classificada enquanto Mirassol com 16, Bragantino com 17, Novo Horizontino com 18, Santos com 18 e São Paulo com 19 estão classificados para as quartas de finais da competição. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso aí. Vou tentar fazer esse vídeo de uma forma mais rápida e também vou dar duas sugestões que eu tenho sobre mudanças no regulamento. Dois regulamentos diferentes no sentido de formato do campeonato. Porque é um absurdo, isso não pode continuar acontecendo. Quase que o Palmeiras também seria eliminado. São Bernardo, se não me engano, tinha a chance de ser eliminado também. Pô, o São Bernardo foi o segundo, no geral, empatado com o Palmeiras. A Ponte Preta foi o quarto. Tem noção que do top 4, só um time não tinha chance de ser eliminado ali? Enquanto se classificam 8 times no campeonato. Que era o Corinthians, né, que não tinha chance. Tá em um grupo bem menos complicado do que o do Palmeiras, São Bernardo e Ponte Preta. E acho que era Velo Clube, né, no mesmo clube. Deixa eu ver aqui, ó. E Velo Clube, claro. Mas enfim, vamos passar aqui já para as minhas sugestões de mudanças no regulamento. Primeiramente, se você não conhece o regulamento, como é que ele funciona, eu vou explicar. É muito simples de compreender. Você tem a fase de grupos, antes do mata-mata, e a fase de grupos vem alinhada com uma tabela geral. A fase de grupos serve para quê? Para você classificar. Ficando entre os dois primeiros, você se classifica para as quartas de final. O primeiro colocado joga em casa as quartas, o segundo colocado joga fora de casa as semis contra o primeiro colocado. As quartas, as semifinais, as semifinais são jogo único, as finais são jogos de ida e volta. O campeonato no total tem 16 jogos para os times que chegam na final. Se eu não estou enganado, são 16 jogos. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija. A tabela geral serve para quê? Definir mando de campo nas semis e nas finais, né? Basicamente para isso e para definir o rebaixado. Os dois últimos são rebaixados. Ok, entendemos aí o formato atual do Paulistão? Entendemos. Agora, é justo? Não é justo. Como a gente já viu acontecendo agora com a Ponte Preta, já aconteceu em anos anteriores com outros times, poderia ter acontecido com o Palmeiras esse ano, poderia ter acontecido com o São Bernardo esse ano, e seria injusto com qualquer um dos três times. Acabou de ligar o ar-condicionado aqui, se você está seguindo o canal você já sabe que eu não tenho controle sobre isso, então eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui. E enfim, white noise pra você aí, ó. O sonzinho branco, lá ele. Mas enfim, ó. Proposta nova de fase de grupos. Vamos eliminar a tabela geral, foca na fase de grupos, ok? 4 potes no sorteio, 4 times em cada pote, para sortear 4 grupos. O grupo A, B, C e D. O pote 1 teria os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo. Pote 2, 3 e 4 divididos por divisão, ranking, qualquer coisa que eles quiserem usar ali para dividir os times justamente. 4 grupos de 4 times, um de cada pote. Jogos de ida e volta dentro do grupo, ou seja, os 4 times ali do grupo se enfrentariam entre si. Eu ia falar isso, acho que é errado, né, falar isso, enfim. Totalizando 6 jogos por time na fase de grupos, né? Você enfrenta os outros 3 times do seu grupo 2 vezes, um em casa, uma fora de casa. 6 jogos na fase de grupos. Aí passando por mata-mata, nesse formato de fase de grupos. Já vamos ali, ó, não tem tabela geral. Óbvio, para os rebaixados a gente teria que fazer não uma tabela geral, mas a gente teria que analisar qual foi as 2 piores campanhas. Ou se os caras bater a louca, o último colocado de todo o grupo é rebaixado. Aí seriam 4 rebaixados. Eu acho que eles nunca fariam isso. Até acho que é demais, porque poderia baixar o nível do campeonato. Mas enfim, as 2 piores campanhas são rebaixadas. Vamos manter nisso aí. Só não posto uma foto no Instagram de uma tabela geral com um time com 22 pontos sem estar classificado. Porque isso ainda provavelmente iria acontecer na fase de grupos normal. Você iria ver lá um time, sei lá, com 12 pontos
sem estar classificado e um time com 8 pontos classificados, sabe? Mas enfim, vamos passar aqui pro mata-mata, sem enrolação. Classificam-se os 2 primeiros de cada grupo e os confrontos seriam grupo A contra grupo B, primeiro e segundo, né, de cada grupo se enfrentando alternadamente, um do B com 2 do A, um do A com 2 do B, e a mesma coisa no grupo C e D, e a gente poderia inverter as chaves, ou seja, as semis seriam grupo A, B contra grupo C, D de qualquer forma, entendeu? Se você não entendeu, eu vou tentar clarificar um pouco. Vamos supor aqui, ó, a primeira semifinal, a primeira quarta de final. Primeiro colocado do grupo A contra o segundo colocado do grupo B, de um lado da chave. E aí, o primeiro colocado do grupo B com o segundo colocado do grupo A, de outro lado da chave. Eles só poderiam se encontrar na final. Então você não teria esse confronto entre grupo acontecendo na fase de mata-mata, nas semis, principalmente, dando mais uma possibilidade de confrontos diferentes acontecerem durante o campeonato, até gerando a possibilidade de mais clássicos e, enfim, dos pequenos enfrentarem mais grandes e tal. Número de jogos possíveis, né? Vamos lá. Se for ida e volta em todas as fases, já são aqui, ó, 6 jogos nas fases de grupos, mais 2 jogos nas quartas, 2 jogos nas semis e 2 jogos nas finais. Seriam 12 jogos no total. Você não tá maluco, né? 6 mais 2, 8 mais 2, 10 mais 2, 12. Isso mesmo, 12 jogos. Isso já é 4 jogos a menos do que o campeonato atual, que tem 16 partidas para os times que chegam na final, se eu não estou enganado. Novamente, se eu tiver, me corrija, eu tô maluco mesmo. Agora, o meu formato favorito, porque eu acho que a FPF nunca aceitaria isso, mas o meu formato favorito é ir de volta só na final. Fase de grupos com 6 jogos, quartas, um jogo por mando de campo, semis, um jogo por mando de campo também a gente faria ali na melhor campanha, e 2 finais. Certo? Certo. 10 jogos seria o ideal, porque você teria mais tempo de preparação para os times no pré-campeonato, né, fazer uma pré-temporada. Você teria mais tempo de recuperação no campeonato, você poderia ter um maior rendimento dos times no campeonato, o melhor futebol apresentado, desculpa. E você terminaria o campeonato muito mais cedo para dar tempo de preparar o Brasileirão. Se outros campeonatos estaduais conseguissem terminar mais cedo também, a gente poderia puxar o Brasileirão um pouco para trás e pro início do ano, né, um pouco mais para cedo no início do ano. E o que daria muito mais espaço entre os jogos para datas FIFA, enfim, várias coisas. Você pode fazer aqui, eu fiz final única, mas eu anotei aqui no meu roteirinho final única, mas acho que isso é impossível, né, pela parada das torcidas dos grandes não poderem ir nos estados juntos, né? É sempre torcida única nesses clássicos. Acho que Ponte Preta e Guarani também tem isso. Mas enfim, alguns argumentos do porquê esse formato é melhor. Todos os times pequenos jogam contra pelo menos um grande 2 vezes, um em casa e fora de casa, com mais chances de confrontos mata-mata, o que incentiva a competitividade para as próximas fases, né? Em busca de mais renda aos menores, porque se você passar de fase, você vai ter mais renda. Você pode jogar contra outro grande 2 partidas, se for ir de volta. Desculpa, eu tô batendo um pouco aqui no tripé. Você pode jogar 2 partidas de volta ainda fora de casa, que daria muito mais renda de jogo para esses times menores. Você jogaria aí contra um grande 4 vezes se você conseguir passar da fase de grupos e enfrentar um grande no mata-mata. O formato de 10 jogos, que é o meu favorito, mantém o equilíbrio. Diminui aí 6 datas e ainda garante jogos para os times menores. Acho que o 12 também é bem equilibrado, porque diminui 4 jogos e ainda assim mantém muito mais equilibrado para os times menores. Esses formatos pensando um pouco mais nos times menores, mas também no calendário dos times grandes, né? Valoriza as campanhas melhores, como a da Ponte Preta, né? Esse ano que não seria desperdiçada de forma alguma. E, enfim, basicamente é isso aí na fase de grupos, nessa proposta de fase de grupos. É um formato mais parecido com a Libertadores, um formato parecido com a Copa do Mundo e tal. Que a Copa do Mundo é jogo único sempre, né? São 7 jogos, enquanto a Libertadores é sempre ida e volta. Meu favorito é esse de 10 ou de 12 jogos, igual eu falei. 10 jogos, mata-mata, jogo único. 12 jogos, mata-mata, ida e volta, tudo.
O de jogo único que eu falei agora, a final é ida e volta apenas, né? Agora, novo regulamento paulistão, proposta de liga única. Ou seja, a gente exclui a fase de grupos, mantém a tabela geral, ok? Ok. O sorteio começaria com 4 potes, da mesma forma do outro, com os 4 grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, nesse primeiro pote. Eles seriam divididos por ranking, os potes 2, 3 e 4 seriam divididos por ranking entre os outros times, Bragantino, Novo Horizontino, Noroeste, enfim, todos os times aí que tiveram no campeonato. Como eu falei na primeira proposta, eles que decidem isso aí da forma mais justa que eles acharem. Cada time enfrentaria 3 times de cada pote. Ou seja, vamos supor, você é o Santos. No pote 1 tem Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras, certo? O Santos enfrentaria os 3 times do mesmo pote, ou seja, os 3 grandes ali. Você manteria os clássicos na primeira fase, porque é uma coisa que a fase de grupos não proporcionaria. São os clássicos, que eu acho que é muito difícil da FPF aceitar retirar os clássicos. Você manteria os 12 jogos, porque aí você jogaria contra 3 times dos outros potes também, ou seja, teria 12 jogos. Você não jogaria contra 4 times. Ou seja, basicamente, você vai manter o formato que é agora, só excluindo a bizarrice que é você ter essa mesclagem de classificação por grupo, né? Porque aí totalizaria aqui, ó, 12 jogos na fase da liga, com tabela única, onde todos os times são classificados juntos. Então não tem essa bobagem de você ver a Ponte Preta sendo quarta melhor colocado no geral, e o Mirassol, que está em nono com 16, se classificando, enquanto a Ponte Preta tem 22. Né? Você classifica ali os 8 primeiros na tabela geral. Os confrontos podem ser organizados de 3 formas, eu coloquei aqui, ó. Modelo 1, o primeiro contra o terceiro, o segundo contra o quarto, quinto contra o sétimo, o sexto contra o oitavo, que aí você tem um equilíbrio geral ali dos confrontos. Um modelo 2, que é o mais tradicional, né? Que é o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. Ou o terceiro modelo, que é sorteio, e se você quiser manter parecido como é agora, sem ter jogos entre os grandes, né? Sem ter clássico nas quartas de final, você pode adicionar esse bloqueio no sorteio. E aí aqui, ó, os números de jogos possíveis. Se for ida e volta só na final, você teria 16 jogos, que é a mesma coisa que tem agora. São 12 jogos na fase de liga, um jogo nas quartas, um jogo nas semis e 2 jogos nas finais. Se mantém estritamente a mesma coisa. Ou você poderia fazer um mata-mata em jogo único, igual eu falei, tudo em jogo único, quartas, semis e final. Acho que isso é impossível pela final de torcida única entre clubes grandes, e acho que Guarani e Ponte Preta também. Não sei se tem outros clássicos aí do interior que acontecem isso, não sei se, sei lá, São Caetano, São Bernardo, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Santo André, enfim, o ABC lá, enfim, você tá ligado, você entendeu. E o rebaixamento ficaria muito mais fácil de visualizar, né, porque na tabela única você coloca ali os 2 últimos rebaixados, como é agora. Agora, por que esse formato é melhor? Alguns argumentos aqui que eu coloquei. Mais justiça no desempenho, todos jogam contra adversários de diferentes níveis, o que impede eliminações injustas como a da Ponte Preta esse ano. A tabela única elimina as distorções causadas pelos grupos, já que a pontuação vale para todos igualmente. A competitividade maior, todos precisam manter a regularidade durante o campeonato inteiro, sem depender da sorte dos grupos. Ou seja, o Santos, por exemplo, que é o meu time, esse ano aqui provavelmente teria batido a água na bunda muito mais cedo do que deu durante o campeonato aí, levando meio que na manha, e os outros times não conseguindo, porque o Santos poderia muito bem nem ter se classificado mentalmente, se tivesse um mental mais pesado, né? Claro que eu não tô torcendo contra o meu time, mas é só explicando que isso poderia ter acontecido se você não tivesse essa ilusão que é a fase de grupos. Você teria mais jogos interessantes, né? Os pequenos seguem enfrentando os 3 grandes, o que aumenta as chances de boas rendas para esses pequenos, né, e tal. Porque, querendo ou não, isso é uma coisa muito importante. Tem até um vídeo aí no Cartoloco, se você quiser ver. Ele foi lá na Inter de Limeira, nesse jogo, antes do jogo contra o Santos, que acabou rebaixando eles. Ele fez um patrocínio na camisa e mostrou a realidade do clube ali. Ele faz muito vídeos assim. E você vê que esses caras realmente precisam do Campeonato Paulista para sobreviver durante o ano, né? A folha do ano, assim, muitas vezes feita em arrecadação no Paulista. Então,
Eu entendo muito bem você manter essa alta quantidade de jogos e tal. Mas você também tem que ter a flexibilidade do formato. Então, tipo, dá pra ajustar o número de jogos sem comprometer a competitividade. Se você quiser ter 10 jogos na fase de liga, você pode. Se você quiser ter 8 jogos na fase de liga, você pode. Se você quiser fazer ida e volta no mata-mata e diminuir o número de jogos na fase de liga, você pode. Então, dá essa flexibilidade muito maior para os formatos. Então, é basicamente isso aí. Essas são as minhas duas opiniões. Minhas duas sugestões, mais a minha opinião sobre o formato atual, né? Recapitulando basicamente, o formato atual, fácil de entender, não é complicado de entender, mas ele é muito injusto esportivamente. O primeiro formato que eu propus, fase de grupos, igual a Libertadores, jogos ida e volta, mata-mata, ida e volta também, você diminui a quantidade de jogos, mantém a competitividade no alto e ainda dá uma oportunidade legal dos times pequenos. E agora a fase de liga, a fase de liga não, e a proposta de liga única, que é a que eu acho que é mais cabível para a FPF, de fazer uma mudança, que é basicamente você elimina as fases de grupos, faz um sorteio para os confrontos, mantém ainda assim apenas 12 jogos, mesmo tendo 16 times, e você se qualificaria pela sua pontuação na colocação geral, e não numa fase de grupos que você simplesmente não disputa contra os times que estão no seu grupo, o que é injusto. Você não tem a capacidade de você simplesmente ir lá e derrotar o time que está no seu grupo e afetar esse time. Você vai ficar dependendo sempre geralmente nem de si mesmo, sabe? Obviamente você depende de si mesmo em vários pontos ali da fase de grupos no formato atual, mas não realmente, você não tem a oportunidade de ir lá e tirar pontos de um time que está no seu grupo, o que é meio injusto, né? Enfim, basicamente é isso aí. Deixe seu like, se inscreva no canal. Esse aqui é um canal novo. Tô ainda aprendendo a passar as minhas ideias por câmera. Não sou muito acostumado. Não sou muito acostumado nem a falar sobre as minhas ideias de futebol. Eu criei justamente esse canal para isso, porque eu não tenho ninguém para falar sobre futebol. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. 17 minutos de vídeo. Caraca, eu falo muito. Eu preciso muito diminuir esse ritmo de fala e essa quantidade de palavras que eu solto pela minha boca por segundo. Mas enfim, muito obrigado novamente. Se inscreva. Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer mais um vídeo sobre o Santos, dessa vez sobre o mata-mata pro Santos, sobre como foi a fase de grupos, na minha opinião, ou algo do tipo assim. Vou ver, se eu tiver com vontade eu vou fazer. Provavelmente eu vou estar, porque o Neymar fez um golaço olímpico maravilhoso. Meu Deus, que jogador fantástico. Enfim, é isso. Tamo junto, valeu. Até a próxima.